Bom dia, meus irmãos. A paz de Cristo Jesus esteja com vocês. Eu agradeço primeiro a misericórdia de Deus para que hoje Ele possa estar me usando mais uma vez. Hoje, dia 1 de outubro, terça-feira. Mais uma vez, Deus ele vem me usar aqui pela misericórdia dEle para trazer uma palavra. Só que sabe, meus irmãos, não existe alguém melhor que alguém, não. Tudo que nós possuímos aqui nessa terra, todas as coisas, sabedoria, entendimento, bens materiais, invenções, todas as coisas vêm de Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Só que sabe, meus irmãos, assim como, não sei, você que está vindo aqui, eu não sei se você tem o costume de fazer isso, mas eu fazia isso. E Deus me ensinou que não é dessa forma que Ele vai poder restaurar tudo que você precisa. Não é. Porque, exemplo, meus irmãos, antes eu tinha o costume, antes de não ler a Bíblia, de não jejuar, de não colocar o joelho no chão. Eu tinha o costume de fazer assim, eu tô com Deus, tô com Jesus, tô com Deus, nem falava o nome de Jesus. Eu nem falava. Porque eu só, uns 2 anos atrás, antes de Deus me chamar como profeta, pela misericórdia dele, eu só falava, eu tô com Deus. Só que não é isso que resolve a vida, meus irmãos. Independente do que você esteja precisando, porque todo ser humano ele precisa de alguma coisa. Mas Jesus Cristo ele deixou tudo escrito para a gente realmente se aproximar de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, e realmente Ele trazer e mudar realmente o que precisa ser mudado. Só que sabe, meus irmãos, só existe um caminho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo ele não é religião, ele não. Jesus Cristo ele é o Filho de Deus. Foi como Deus trouxe a mensagem ontem pra gente, só que hoje ele está trazendo uma mensagem pra gente, meus irmãos. Na carta de João, capítulo 14, e o título é Jesus, o caminho para o Pai. Meus irmãos, exemplo, irmãos, antes, quando eu não orava, não jejuava e não lia a Bíblia todo dia, até o nome de Jesus Cristo, eu não tinha o hábito de falar. E quando eu pensava em falar Jesus Cristo, eu automaticamente, a minha carne me dava um pensamento de vergonha, meus irmãos. Talvez, eu não sei como que está seu nível espiritual, mas se você tem vergonha de dizer o nome de Cristo, Jesus Cristo, o Filho de Deus, é porque você está fraco espiritualmente. E é para isso que Deus está me trazendo, não eu em si, mas as palavras de Cristo na Bíblia, para você fortalecer o seu espírito e você conseguir confessar Jesus Cristo. Porque veja bem, meus irmãos, como Deus tem me usado para entregar essa mensagem. Exemplo, eu já falei para vocês, o Espírito Santo falou para nós que Jesus Cristo ele não é religião. Por que você ainda fica às vezes tímido em dizer o nome de Jesus Cristo? Não é à toa, meus irmãos, porque quando você está na carne, o diabo ele é real, mas ele não é aquele que tem cauda, que tem tridente. Isso daí é conto de filmes, meus irmãos. O diabo ele ataca a gente espiritualmente. Quando você está fraco no espírito, ele vem e ataca a sua carne, fazendo o que você... Porque, meus irmãos, Satanás, olha como é que ele trabalha. Ele trabalha para que você não fique no espírito, para que você fique na carne, para Deus não poder te abençoar, te ensinar o que realmente você precisa fazer para você não ficar errando. Porque quanto mais na carne você tá, mais você erra e mais você se afasta da glória de Deus, das coisas que Deus tem preparado. Eu não sou melhor do que ninguém, um influencer, um jogador de futebol, um MC, não. Independente da função que exista aqui na Terra, se você começar agora a entender tudo que está sendo dito pelo Espírito Santo aqui, você vai se aproximar de Jesus Cristo e Ele vai entregar a sua promessa independente da sua idade. Isso não é uma palavra minha ou algo que eu estou prometendo para vocês, não, meus irmãos. Isso é Deus, a herança de Deus, Ele deixou para mim, Ele está me revelando isso. Só que para isso você precisa dizer o nome de Jesus Cristo. Mas não é eu que estou falando para você isso não. É a Bíblia, o Filho de Deus, Ele deixou escrito e é o que o Espírito Santo agora vai mostrar para a gente. Tá certo, meus irmãos? Eu peço que você escute agora com muita atenção a todo momento, porque não é sobre mim não, meus irmãos. Eu não estou tentando me aparecer ou falar com muito temor e respeito para vocês, porque Deus ele está me mostrando, revelando muitas coisas e eu não posso esconder isso de vocês. Tá certo, meus irmãos? Ele não deixa a ganância tomar meu coração pela misericórdia dele. Olha o que ele deixou escrito em João, capítulo 14. Começa a partir do versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus Cristo estava falando para as pessoas. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Eu vou preparar-vos um lugar. Jesus Cristo ele estava dizendo que conhecia o Pai, que veio do Pai de Deus. E lá no reino do céu, que é a nossa próxima vida, ele já tem muitas mansões. Imagina o que ele tem reservado aqui pra gente, meus irmãos. Se lá no reino do céu ele tem mansões, imagine aqui, nessa terra que é passageira, que a gente não leva nada. Então, meus irmãos, ele continua dizendo: E, quando eu for, vos prepararei um lugar. Eu voltarei novamente
Versículo 3, meus irmãos. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que, aonde eu estou, ali possais estar vós também. Eu sei que você já ouviu falar sobre Jesus Cristo, ele está voltando. E além desse versículo que ele disse, muitas outras vezes ele disse que voltaria. Ele está dizendo assim, ó, ele falou assim naquela época, para resumir, meus irmãos, esses 3 versículos. Jesus Cristo ele estava pregando para as pessoas, ele falou assim, ó, eu vim do Pai, lá onde existe a próxima vida, falando pra gente, tem muitas mansões lá. Eu vou para lá, mas eu vou voltar para vir buscar vocês. Aí ele continua dizendo, e para onde eu vou, sabeis, e o caminho vós conheceis. Aí disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como nós podemos conhecer o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Meus irmãos, Tomé era um discípulo de Jesus Cristo, mas ele perguntou para Jesus, para onde você vai? Ele já sabia que ele ia voltar para Deus, porque Jesus Cristo já vinha falando para eles, eu vim de Deus, eu vim de Deus, eu vim trazer um recado de Deus, eu sou o filho de Deus. Só que aí Jesus respondeu para o Tomé, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, senão por mim. Meus irmãos, se você não confessar o nome de Jesus Cristo, você não consegue chegar totalmente a Deus. Eu não estou dizendo que mas você tem que confessar o nome dele, meus irmãos, aqui nessa terra enquanto você vive, para ele poder entregar suas heranças, porque Jesus Cristo não é religião não. Jesus Cristo ele é o nosso melhor amigo. Jesus Cristo é o nosso irmão, é o nosso mestre, é o nosso rei. Sabe, meus irmãos, ele está aqui agora vendo o meu pensamento, ele está vendo o seu, ele está vendo o que a gente precisa, ele está vendo as angústias, as coisas que a gente tem passado, meus irmãos, porque nessa terra que a gente vive é muita luta. Ele tem visto, meus irmãos, ele está dizendo aqui pra gente, o Espírito Santo, Deus Jesus Cristo, ele está dizendo aqui pra gente, ele tem visto todas as nossas tribulações, as nossas lutas. Mas Deus ele está entregando um recado muito importante pra gente. Não deixa de dizer o nome de Cristo. Eu não estou falando para você ir para uma igreja. Não estou dizendo que também é errado ir para a igreja. Se você sentir vontade no coração, vai. Mas você tem que fazer as 3 principais coisas que ele disse. Assim como ele disse que ninguém vai ao Pai, ninguém chega a Deus, senão por ele. Se você não confessar o nome de Jesus Cristo, você não consegue, você não chega a Deus. Você não tem a vida eterna, você perde sua herança. Não deixa a sua carne, o mal tentar falar assim, ó, não fala o nome de Cristo, ele vai jogar vergonha. Não faz isso, meus irmãos. Eu tinha vergonha também, eu confesso pra vocês, porque ninguém é melhor que ninguém. Mas quando Deus me ensinou a colocar o joelho no chão, a jejuar, igual exemplo, eu tô sem comer, eu tô sempre falando isso pra vocês, eu sempre fico um dia, como uma vez só por dia, pra poder ficar no Espírito. E tô lendo a Bíblia, pra que eu possa chegar a Deus e confessar Jesus Cristo. Hoje eu falo o nome de Cristo com muito prazer. A misericórdia de Deus, eu confesso o nome de Jesus Cristo, sabe, meus irmãos, onde eu tiver que falar, onde ele colocar, porque Jesus Cristo, ele é o Filho de Deus, meus irmãos. Não existe um poder acima dele, nem no universo. Eu sei que você fala assim, mas é coisa da imaginação dele. Não, meus irmãos, o universo, galáxia, tudo é de Deus. Tem coisas que a gente nem sabe que existe, meus irmãos, e Deus sabe. Jesus Cristo, o Filho de Deus, sabe. Tá certo, meus irmãos? Não perca tempo em orar, jejuar e ler a Bíblia. Você consegue fazer isso na sua casa. Sabe, meus irmãos? E aí ele vai começar a te dar sabedoria. Ele vai te colocar no caminho para poder entregar o que você precisa. Eu não sei o que você precisa, mas o que você precisa ele vai entregar. Tá certo, meus irmãos? Mas é necessário você confessar. Confessa você ele no seu quarto. Você não precisa confessar na frente das pessoas, mas com o tempo você vai ver que você vai querer confessar, porque Deus ele vai transformar você quando você começar a colocar o joelho no chão. Só fala você ele no seu quarto aí, eu te amo, Jesus Cristo, obrigado, Jesus Cristo. Não deixa o mal tentar colocar isso de vergonha, porque quanto menos você fala o nome dele, sabe, meus irmãos, menos você tá longe da proteção dele. Não existe essa história de, fulano vai pro inferno porque ele é do candomblé, fulano vai pro inferno porque ele é isso. Não, nada a ver, meus irmãos. Vocês que estão vindo aqui, não importa a sua religião, seja católico, seja evangélico, se alguém já te julgou, falou que você vai pro inferno por alguma coisa, tava errado, meus irmãos. Você que tá vindo aqui, você vai ser salvo pela misericórdia de Cristo, porque essa é a certeza que Deus está colocando agora aqui no meu pensamento, meus irmãos. Ele está me fortalecendo para mim entregar para vocês, não eu, mas o Espírito Santo entregar para vocês também a mesma certeza que eu tô, que a minha vida está mudando e a vida de vocês também vai mudar. Porque, sabe, meus irmãos, isso daqui é de Deus, eu tô falando de Deus, Jesus Cristo, Espírito Santo, não é sobre mim não, eu não tô falando para me fazer. Eu também não quero falar que, sabe, meus irmãos, para você achar que eu tô querendo me fazer de coitado, não é isso. Mas é para que você escute com atenção todas as coisas que estão sendo faladas. Tá bom, meus irmãos? Eu tenho certeza absoluta que Deus vai abençoar vocês nessa palavra. Tá bom, meus irmãos?